Oi pessoal, tudo bem? Vou esperar alguns minutinhos pra galera ir entrando, só vou testar a luz aí. Todo mundo me escuta bem? Tá um pouquinho mais de luz. Enfim, é o improviso que nós temos hoje. Eu tô com uma tralha aqui, que são livros, caixas, e porque eu me esqueci o meu tripé no consultório. E daí já tava bem mais tarde pra eu ir lá pegar. Todo mundo me escuta bem? Espero que sim. Então, bem-vindos à primeira live de 2020 aqui no Simplificando a Nutrição Esportiva. Eu já venho alguns posts contando um pouquinho do meu objetivo ao fazer a Simplificando, né? E de realmente disseminar mais conhecimento ainda na área da nutrição esportiva, principalmente para nutricionistas, futuros nutricionistas, aquele que tá lá no meio da faculdade, mas já tá pensando na área da nutrição esportiva, né? Eu pensei em fazer a Simplificando porque eu gosto de compartilhar conhecimento, né? Eu acho que a partir do momento que a gente compartilha o conhecimento e deixa os nutricionistas esportivos ou os nutricionistas mais unidos, a nossa profissão cresce cada vez mais, né? E, obviamente, a questão do compartilhar e ensinar certas coisas, né? Ensinar aí toda a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, isso facilita mais esse processo, né? De deixar a nutrição cada vez mais forte. Acho que eu vou apagar essa luz, porque a luz fica aqui, fica sombra. Deixa eu ver se fica... Daí fica muito escuro. Mas enfim, vamos tentar deixar assim. E prometo que na minha próxima live, na próxima semana, vai ser um pouquinho melhor, tá? Bom, então vamos iniciar. A gente já tá aí em 4 minutos da live, né? Prometi que seria às 9 horas da noite, então vamos começar aí pontualmente para essa galera que chegou antes, tá? Bom, nutrição esportiva, tá? Quando a gente pensa em nutrição esportiva, logo já vem aquele imaginar, né, isso lá na faculdade, que a gente vai ter um consultório que vai bombar muito, vai ter muito paciente atleta, muito atleta consultando, muito esportista consultando. Aliás, hoje é o dia do esportista, então parabéns aos esportistas, né, eu estou nessa também. Então, parabéns aí a todos vocês. Mas enfim, a gente almeja um consultório de sucesso, né? O sucesso às vezes não vai... Cada um vai ter a sua medida do sucesso, né? Às vezes é atender 60 pacientes por mês, às vezes é atender 80, às vezes é atender 20, vai depender muito de cada pessoa, né? Mas vamos iniciar do início. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né? E quem sou eu. Eu me formei aqui na PUC, sou de Porto Alegre, sempre morei em Porto Alegre, nunca morei em outro local. Então nasci aqui, fiz a minha carreira aqui. Fiz nutrição na PUC, eu entrei em 2005 na PUC e saí em 2009, né? Então a minha formatura foi dia 9 de janeiro de 2009, uma sexta-feira, tá? E eu sempre conto isso porque o desespero, ele sempre vai acontecer para qualquer pessoa, tá? Então eu me formei numa sexta-feira, segunda-feira, me juntei com uma amiga minha e fomos largar currículos, fui fazer carteira de trabalho, um monte de coisa, assim, né? Fui largar currículos pensando, né, o que eu pensava quando eu terminei a faculdade é que eu iria trabalhar em hospital, na área hospitalar.
O meu TCC eu fiz sobre nutrição e nefrologia, eu fiz estágio em hemodiálise, né, um estágio voluntário aqui no Hospital São Lucas, nessa área, então era uma área que eu gostava muito, assim, talvez eu gostava muito porque eu, quando criança tive problema renal, enfim, na adolescência também, e gostava muito dessa área. Fiz o meu TCC nessa área, publiquei nessa área o TCC com uma amiga minha, né, no Jornal Brasileiro de Nefrologia. E fui pensando, tinha feito estágio no Hospital Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. Então, quem conhece o Moinhos sabe que o Moinhos é um hospital de referência. E daí, resolvi ir lá procurar emprego. E bati em tudo quanto é coisa. Eu fui na Santa Casa, eu fui no Moinhos, eu fui no Divina Providência, eu fui em todos os hospitais de Porto Alegre. Nenhum hospital me chamou. Tá, beleza. E eu sempre disse, não vou fazer consultório, não vou atuar em consultório. Mentira, né? Me apaixonei pelo consultório, deixa eu chegar mais perto. Mas sempre tive esse pensamento que, não vou fazer consultório, porque o consultório é só uma galera que quer emagrecer e tal. Era o pensamento que eu tinha antes, né? Só um pouquinho. Ô, amor, tu pode tentar virar um pouquinho pra que não fique tanta luz pra cá? Melhorou um pouco, tá. É isso, obrigada. E daí fui, ninguém me chamou. Só que eu precisava, né? Porque meu pai, eu me formei e meu pai falou assim, tá, agora é contigo, né? Vai que o mundo é teu, a vida é tua e vai atrás das coisas que tu precisa. Agora é contigo. E eu fui. Tentei procurar as coisas na área da nutrição clínica. Tentei não, né? Fui atrás, não consegui. E daí passou uma semana. Eu recebi um telefonema dessa minha colega que tinha saído comigo pra procurar emprego, dizendo assim, Dani, tu tá ligado a fulana, aquela que foi nossa colega, não sei o que e tal. Eu falei, sim, a fulana conseguiu um emprego num hospital. Gurias. Aliás, nutris, né, e futuros nutris. Sentei na cama e comecei a chorar. E comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Porque nenhum hospital me chama. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me sustentar? E como é que não sei o que, isso, aquilo, outro. E daí fui, né? E fui pensando nisso. Aí depois que o desespero passou, eu dei uma conversada com meu marido, a gente já morava junto naquela época. Dei uma conversada com ele, dei uma respirada e falei, bom, eu tenho que me diferenciar no mercado. Como que eu vou me diferenciar no mercado? Estamos falando em 2009, tá? Fazendo especialização. E daí que eu entrei na especialização. Olha lá, meu paciente. Tudo bem? Foi então que eu entrei na especialização de nutrição esportiva e treinamento físico lá da Unicinos. Entrei lá e foi muito legal. Foi a primeira pós-graduação que teve de nutrição esportiva aqui na região sul. A coordenadora era a professora Mariana Escobar, que a gente é amiga até hoje, assim, hoje ela é nutri do Hospital de Clínicas ali, da parte da nefro, né? E daí comecei a fazer a especialização. Em 2006 eu fiz a minha primeira corrida. Então eu já dava, assim, alguns pequenos passos na corrida, assim, e comecei a fazer especialização e comecei a gostar cada vez mais do treinamento. E eu precisava de um lugar para atender. Aonde que eu fui? Eu fui na Nutrisoma. Todo mundo deve conhecer, né, aqui de Porto Alegre, a Nutrisoma. Hoje é uma clínica que também tem a área de cursos. Mas antes a Nutrisoma era administrada pelo Dr. Carvalho, que era médico, nutrólogo e nutricionista.
Então ele atendia o paciente, depois passava pro nutricionista, né? E eu já tinha sido paciente dele. E daí mandei um e-mail dizendo que eu queria saber como é que funcionava para entrar lá no consultório, né, para fazer as coisas, para atender. Não tinha um paciente, mas, né, ia atender. E aí ele me disse assim, não, Denise, olha, o valor da locação, né, do turno é R$320, na época era R$320. E tu pode vir aqui, a gente conversa, tu escolhe um dia pra atender. E deu. Tá, fui lá, gostei muito. Na verdade, eu atendi os meus pacientes particulares e ele me ofereceu para atender os planos de saúde, outros planos de saúde, sem ser a Unimed na época, né? Porque daí a Unimed era só ele que atendia com as nutris dele. Então, comecei a atender Fusex, que é um plano de saúde do Exército, que pagava R$17 a consulta. E tu atendia o paciente em janeiro, tu só ia receber em abril. Mas fui. E era isso que tinha e foi isso que eu comecei, né? Então, o meu atendimento particular naquela época era R$80, né? Então, 2009, né? Lembrando vocês novamente. E comecei a escrever um blog, que é um blog que não tem mais hoje em dia, porque antes eu usava muito Denise Pinto, hoje eu utilizo mais o Denise Intrudo. Mas foi um blog que foi crescendo, eu resolvi sentar e escrever, e daí me chamavam para fazer uma matéria aqui, uma matéria ali, e daí eu fui escrevendo. Fui no quartel do meu marido, onde ele trabalhava, para fazer uma palestra de graça, e aí eu lembro que eu fui criticada por algumas pessoas porque eu falava muito né, então toda frase que eu terminava eu falava né. E era ruim escutar essas críticas, mas essas críticas acabaram sendo construtivas na minha vida, então hoje eu falo né, mas eu falo pouco. Mas foi de pouquinho em pouquinho, né, que eu fui conquistando cada vez mais espaço nessa área da nutrição esportiva aqui em Porto Alegre. Então eu comecei a correr e daí eu bati em todas as equipes de corrida aqui de Porto Alegre, que foi o início, né, o boom também da corrida, foi mais ou menos uns 10 anos atrás. E comecei a pedir, assim, eu falei, eu quero vir aqui, quero fazer palestra, eu quero fazer material, quero fazer, né, um monte de coisa. E fui, e a maior parte das pessoas, na verdade, o que mais me deu oportunidade foi o Leonardo Ribas, da Percorrer. Eu acho que eu mandei mais de 100 e-mails, eu tive talvez uns 5 retornos somente, tá, para fazer parceria. E fui crescendo, e fui começando a correr um pouco mais, né, comecei a treinar na Percorrer, daí a galera da Percorrer começou, né, eu comecei a atender eles, e assim fui indo. E daí em 2010 eu tive a oportunidade de trabalhar num clube de futebol, aqui, por indicação da coordenadora do curso, porque ela tava grávida e essa vaga era dela, né? Então ela tava grávida, era para cobrir a licença maternidade dela e eu acabei ficando no clube, né? Esse clube fechou em 2012 e daí em 2012 eu retornei para Nutrisoma para fazer mais atendimentos, assim, né? Foi em setembro de 2012, 1º de setembro de 2012, eu comecei a atender no meu consultório particular, né, próprio, assim. Comecei a atender lá, que era ali na José de Alencar, bem em frente ao Nacional da José de Alencar, né, então eu acho que vocês devem conhecer. E atendi ali. Então eu atendi ali de 2012 até 2017. Foi que eu atendi ali. E aquela coisa, né, gente, fazendo muita coisa de graça, indo palestrar, enfim, qualquer coisa que me chamavam que precisava de uma nutricionista, eu dizia, eu vou ir e não quero saber se vão me pagar ou não, assim, eu pensava muito no retorno que eu teria em relação ao meu consultório.
Eu atendi muito no meu consultório, eu atendia em torno de 30 pacientes por semana. Em momentos de pico, assim, eu atendi no consultório, cheguei a atender 15, fechar um faturamento entre 15 e 16 mil reais, assim. Os meus piores meses eu faturava 8 mil, mas era só eu, né? Só eu ficava no consultório. Aquilo não curtia tanto, assim, porque eu gosto muito de trabalhar com pessoas, né? E por isso que hoje eu trabalho lá na Care Club, que são várias pessoas, né? Tem o médico do esporte, tem o fisioterapeuta, então a gente tá sempre conversando e tal lá. Mas daí o que aconteceu? Eu fiz mestrado, porque eu sempre na minha cabeça tinha ideia, porque eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que fazer mestrado, porque é isso que importa para as pessoas, porque é o currículo que importa e não sei o que, eu quero fazer mestrado. Tá, daí fui fazer o mestrado. Eu já tinha feito mais duas. Eu fiz 3 seleções de mestrado. Eu rodei nas 2 primeiras, né? Reprovei nas 2 primeiras. E daí passei na terceira. Passei para Ciências Médicas ali da URGS. Finalizei o meu mestrado em dezembro de 2014. Em julho de 2015 surgiu a oportunidade. Eu fiz o processo seletivo para dar aula aqui no Uniriter e eu entrei. E daí, quando eu entrei, foi aquela coisa assim que eu falei, eu conquistei o que eu queria e eu, né, quero muito dar aula e agora é aquela coisa assim, vamos botar em prática tudo que a gente vê no mestrado, toda aquela exigência que a gente que a gente tem no mestrado, né, do orientador e da universidade que a gente tá. Agora eu vou colocar tudo em prática, né? Vou ter alunos e não sei o que e tal. E foi uma experiência boa, porque eu consegui, nessa experiência, eu fiquei 1 ano no Uniriter. Em 17 de julho de 2016 eu fui demitida. Eu fiquei muito triste por eu ter sido demitida, mas hoje eu sei que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi o melhor não, como eu já coloquei aqui num post pra vocês, porque ali eu aprendi o que eu não queria pra minha vida, né? E eu não queria alguém mandando em mim. Eu tenho pavor que alguém mande em mim. Eu tenho pavor. Então, principalmente quando eu sei que eu tô certa, né? Porque às vezes, obviamente, tô errada, né? Nem tudo é perfeito, né? Mas eu não gosto, é uma situação que eu não gosto de ter um chefe, eu não gosto de alguém dizendo que eu tenho que fazer tal coisa que eu não quero fazer, ou que eu não acho certo, ou que eu não acredito, né? Então, todo mundo aqui deve saber como é o ensino particular, assim, né? O aluno gritou e deu, o aluno decide, né? Então, 2016 eu saí do Uniriter e resolvi retomar os atendimentos no consultório. Eu ainda continuava atendendo, mas num volume muito baixo, tá? Comecei então, aí ali eu pensei, eu falei, putz, só que junto, lá em 2016, o que veio? Veio aquela crise, né? Que começou a parcelamento de salário, enfim, as pessoas não tinham dinheiro pra nada, assim, pra nada, né? E o consultório foi caindo. E daí eu pensei, cara, eu preciso me diferenciar de novo. Como que eu vou me diferenciar? E daí que eu pensei, tô na área da nutrição esportiva? Tô, mas eu tenho que, na verdade, subir mais um degrau. E foi aí que eu pensei em me especializar mais na área do endurance, tá? E daí foi algo construído aos pouquinhos, assim, porque daí em dezembro de 2016 eu descobri que eu tava grávida. E daí março de 2017 eu resolvi fechar o consultório porque eu tinha o pensamento, né, pessoa louca, tinha um pensamento que eu ficaria 6 meses em casa com o Fernando, né? E obviamente isso não aconteceu, né? O Fernando nasceu em julho de 2017, eu ainda tava atendendo, atendia em outro consultório aqui em Porto Alegre que eu sublocava. E daí o Fernando nasceu dia 27 de julho
de 2017, em setembro eu estava atendendo. E daí eu estava atendendo no Instituto de Medicina do Esporte. Por que eu comecei a atender lá? Porque em maio eu simplesmente consegui o telefone do Félix, né, que era o médico lá que coordenava e coordena até hoje, e liguei pra ele. Falei, Félix, eu queria dar uma conversada. Eu nunca tinha falado com ele pessoalmente. Eu queria conversar contigo porque eu quero atender no instituto. Dele, olha, tem 2 nutricionistas já, né? Não tem espaço para outra nutricionista, mas eu vou ficar com o teu contato. E assim que a gente conseguir uma vaga, eu converso contigo, mas me manda teu currículo e tal, não sei o que. Tá. E daí, finalzinho de agosto, ele me mandou um WhatsApp. Eu falei, cara, deu. É o cavalo encilhado passando, né? E fui. E daí, fui, né? Daí, ajustei a minha rotina, assim, de casa pra conseguir deixar o Fernando em casa. E daí, eu ia, atendia um turno. E daí, fui começando a ter mais volumes de paciente. Obviamente que ao longo de todo de 2016 para cá eu comecei a investir muito no Instagram, né? Instagram, Facebook. Nunca tive ninguém para fazer as minhas postagens, sempre eu que sentei a bunda na cadeira e fiz, tá? E faço até hoje. A página da Simplificando é que eu, esse ano, contratei uma pessoa para fazer para mim, porque senão eu não conseguia ajustar, né? E finalzinho de 2018 eu tive a proposta da Care Club para assumir como head da nutrição da Care Club, né? A Care Club é um centro, né, de atendimentos para atletas e amadores que a gente tem em todo o Brasil. A gente tem 3 unidades em São Paulo e é muito louco isso, porque em 2012, quando eu palestrei aqui pro Congresso de Medicina do Esporte, eu palestrei e escutei e vi a palestra também do Gustavo Maclioca, que é um dos sócios majoritários da Care hoje, né? E eu falei, cara, eu quero trabalhar com esse cara. Eu quero trabalhar na Care Club. Mas Care Club em São Paulo, nunca imaginei que a Care Club abriria aqui em Porto Alegre, mas é aquelas coisas assim que a gente joga pro universo e a gente trabalha bem e o universo, né, nos traz isso. E acabou acontecendo. Hoje eu trabalho lá na Care. Hoje eu tenho um volume de pacientes, graças a Deus, bem expressivos, né? Hoje eu atendo entre 50 a 60 pacientes mensais. Eu não atendo mais do que isso em função de eu ter o doutorado, de eu ter a Simplificando. Eu tô montando também uma marca de suplementação. Então é muita coisa e eu acabo não conseguindo daí. Aí se eu atendo muito mais gente do que eu consigo, a minha qualidade baixa, tá? Então, essa é mais ou menos a minha história, assim, como que eu cheguei aqui, por que eu criei a Simplificando. E eu também quis trazer um pouquinho mais de dicas práticas, como é que vocês podem melhorar na carreira de vocês como nutricionista esportivo, como vocês podem ser referência nessa área, né? E uma das primeiras coisas que eu coloquei aqui, até depois quando eu vou ver se eu consigo salvar essa live, depois eu coloco lá no canal do YouTube, aí eu coloco também junto aqui pra vocês esses pontos, tá? Mas o primeiro de tudo é definir um nicho, né? Mesmo na área da nutrição esportiva tem várias áreas, né, dentro da nutrição esportiva. Então eu tenho a área de hipertrofia, de trabalhar com bodybuilding. A gente tem a área dos esportes de endurance, a gente tem a área quem vai mais para os esportes aquáticos e assim vai indo. O que vocês têm que descobrir é com qual público vocês têm maior afinidade e que vocês gostem de trabalhar. Isso é o mais importante. Porque tem nutricionista que pensa assim, eu quero abrir meu consultório para ganhar bem, para ter mais dinheiro.
Claro que o dinheiro é importante que a gente pense nele, mas o dinheiro ele vai vir por consequência do teu trabalho. Então, à medida que tu trabalhar, que tu te dedicar, ele vai vir por consequência. Então, vocês têm que vocês têm que escolherem um nicho que vocês gostam muito de trabalhar. Então, assim, eu adoro trabalhar com esportes de endurance, eu adoro trabalhar com triatleta, com Ironman. E hoje até eu fiz um stories que quem despertou essa coisinha do Ironman em mim foi o meu marido, né? Tá lá no sofá sentado me escutando e me olhando aqui. Cara, porque é um esporte, assim, são esportes que o paciente, ele tem gratidão pelo que tu fez por ele, né? Porque, assim, à medida que tu dá um planejamento alimentar específico, né, que ele vê que tu realmente trabalhou em cima daquilo e que ele tá performando, é a melhor coisa do mundo, assim. Então, pra mim, isso faz com que eu ame a área que eu trabalho, tá? E sim, nutricionista que quer trabalhar com esporte, é importante de fazer exercício, é importante de vocês sentirem a mesma coisa que o teu paciente está sentindo. Isso gera empatia e nenhum currículo vai te dar isso, tá? Então escolham aquele nicho que vocês gostam de trabalhar. O segundo ponto é vocês estudarem. Vocês estudarem para vocês terem um conhecimento que vocês possam discutir com qualquer pessoa o conteúdo X, o conteúdo Y, e dessa forma vocês vão criando as condutas nutricionais de vocês, né? Por mais hoje que me digam, Denise, o jejum para performance é importante, não sei o que não é, mas é só um exemplo, eu tenho a minha conduta. E eu acredito nela e eu sei que ela dá certo. E ela dá certo porque eu confio no meu trabalho, eu confio nos meus estudos, né? Então, isso é o mais importante, tá? A gente tem que confiar no nosso trabalho e a gente só vai confiar nele a partir do momento que a gente tiver uma base de conhecimento em que a gente consiga discutir com qualquer pessoa sobre a nossa área. Isso é extremamente importante, tá? E obviamente, né, não estudar somente baseado em livro, né, gente? É sentar a bunda na cadeira, é baixar artigo do PubMed, do Web of Science e de todas essas bases de dados, tá bom? 3. Construir conteúdos relevantes para o teu público. Será que vai adiantar eu lá no meu Instagram, colocar um post um post tratando sobre emagrecimento, né? Emagrecimento sem treinamento, emagrecimento sem exercício, ficar com a barriga zerada? Não, porque meu paciente não quer aquilo, entende? O meu paciente quer performar no treinamento dele. Então não adianta vocês quererem fazer um post lá. Não adianta eu fazer um post sobre comportamento alimentar na minha área. Apesar de eu usar ferramentas de comportamento alimentar no consultório, não adianta eu ficar colocando isso nas minhas mídias sociais, tá? Eu tenho que saber, e isso também é importante de vocês fazerem exercício, principalmente dentro desse nicho que vocês escolherem. Porque daí vocês vão começar a saber qual é a dor do paciente, né? Então, assim, qual é a dor daquele corredor que se inscreveu para maratona e não conseguiu completar a maratona, né? Vomitou na maratona, não conseguiu usar o gel de carboidrato na maratona. Então, é sobre isso que a gente tem que falar. E não sobre, porque para ficar com percentual de gordura de 5%, isso não é nem saudável. A pessoa que tem 5% não vai nem conseguir correr direito e performar. Tá? Então, gerem conteúdos relevantes para vocês. E o último aqui que eu coloquei é ser diferenciado. Hoje eu trabalho muito escutando podcast e trabalho muito escutando alguns vídeos no YouTube de referências, não na área, mas de referências em outras áreas, tá? Eu sou apaixonada pelaquela Natália Arcuri. Eu sempre tô
trabalhando e escutando ela falar. E hoje eu tava escutando um podcast dela e ela tava falando assim, a gente tem que ser 101% melhor do que o nosso concorrente. Porque quando pensem numa corrida de 100 metros rasos, tá? O cara que ganhou, sei lá, 9 segundos e... 9,58 lá. Se eu sou a pessoa que chegou em 10 segundos, eu perdi. E foram por 2 milésimos lá de diferença. Então, a partir do momento que tu te diferencia um pouco mais, tu já é aquele profissional que tá dando algo a mais pro teu cliente, tá? O que eu vejo que hoje na minha área me diferencia? Eu faço uma prescrição alimentar por dia para o meu paciente. Por quê? Porque quando ele vai no meu consultório, ele traz a planilha dele e eu entendo que a rodagem leve que ele faz na corrida de segunda-feira é totalmente diferente daquela corrida de quarta-feira que ele faz na pista. A intensidade é diferente, portanto a dieta tem que ser diferente. Não seja aquele nutricionista medíocre que quer fazer uma dieta para tudo. Faz um pré-treino para todos os treinos que a pessoa tem, né? Não dá sugestões de mudança daquele pré-treino no dia, porque daqui a pouco o cara fez um pré-treino de manhã e ele vai treinar de novo à noite, né? Qual é o pré-treino que ele vai fazer, que ele vai repetir, né? Então tudo isso é uma forma de se diferenciar. E para se diferenciar, vocês têm que ter paciência, vocês têm que sentar a bunda na cadeira e trabalhar. Então fazer uma dieta ou uma dieta sem treino, outra dieta com treino e fazer o mesmo pré-treino para todo mundo, gente, não vai funcionar. Tu não vai te diferenciar. E outra coisa que é fundamental hoje. É a gente abraçar nosso paciente como um todo, né? Então, os meus pacientes treinam todo final de semana. Eles treinam volumes todo final de semana. Aí, se um paciente meu me manda um WhatsApp no sábado, eu não vou responder. Porque a dúvida dele é referente ao treino. Aí eu não vou responder porque é sábado, porque é domingo. Pessoal, somos autônomos. Autônomo não tem horário. Ó, é 9h30, eu tô aqui conversando com vocês. Cheguei em casa 15 para as 8 da noite. Então, assim, o paciente não quer saber disso. E aí a gente tem que dar atenção para aquele paciente. Imagina se ele fica sem a minha resposta, o meu retorno lá no sábado. Ele ia ter dúvida e daí eu ia responder só lá na segunda-feira. Ele ia me dizer assim, bom, mas eu já fiz o treino. Então agora nem precisava ter me respondido. Claro, eu sempre explico pro paciente, né? Olha, meu WhatsApp ele fica aberto no computador, vai permanecer sempre online, né? Eu vou estar nos meus atendimentos e à medida que eu sair dos meus atendimentos eu vou respondendo. Beleza? Paciente, beleza, concorda comigo. Mas eu também sempre tô pedindo feedback para os meus pacientes, né? E aí, como é que foi o treino? Como é que foi a prova? Me conta como é que foi. O que a gente pode melhorar? E outra coisa que me diferenciou muito, e isso é uma reclamação que eu tenho muito no consultório de pessoas que vêm de outros nutricionistas, é essa questão da atenção, né? De tu mandar uma dúvida, nutricionista, nem aí, cagou e andou, né, na expressão que a gente chama aqui e deixou de lado, tá? Então, por favor, não façam isso. Entendam que vocês estão trabalhando com pessoas e o conhecimento que a gente tem na área da nutrição não é o mesmo conhecimento que o paciente tem, né? Ele não é obrigado a saber que tu pode substituir, sei lá, a castanha de caju por castanha do Pará. É um exemplo tosco, tá? Mas ele não é obrigado a saber, porque ele tá te contratando para que tu faça a prescrição alimentar para ele e também ensine isso para ele, tá?
E outra coisa que eu ia conversar com vocês, que era bem importante, além da prescrição e da atenção através do WhatsApp, enfim, né, em momentos entre as consultas, é muito legal também a gente fazer materiais e encaminhar para os pacientes, né? Então, um e-book que tu faz. Então, esses dias eu fiz um e-book sobre higiene do sono. Fiz lá um e-book de como a pessoa pode substituir. E daí, assim, a gente vai fazendo e vou encaminhando, né? Isso também o paciente se sente um pouco mais cuidado, né? Que tem alguém ali por ele, né? A todo momento, né? Então, acho que são essas, assim, as minhas dicas para como ter uma carreira consolidada. Porque não dá para ser um nutricionista de primeira consulta. Aí o paciente vai lá em ti primeira e segunda consulta, depois ele não volta mais, né? Ele não tem retornos. Gente, a quantidade de gente que eu atendi lá no meu consultório em 2012, entre 2012 e 2016, que as pessoas retornam hoje. Não, tá, eu tô vendo que tu tá atendendo mais dias na semana e tal, resolvi retornar. Tem paciente que me fala assim: Denise, tentei te trair, não consegui, né? Por quê? Porque essa atenção, essa conversa, essa relação de confiança que a gente tem com o paciente não se constrói com pouca coisa, né? Se constrói com demanda, se constrói com tempo, né? Se constrói a partir do momento que ele tá vendo que tu tem muito conhecimento daquilo que ele tá falando, que ele tá buscando, né? Então é formar uma relação de confiança com o paciente para que vocês não sejam aquele nutricionista de várias primeiras consultas, né? Para que vocês realmente consigam então ter uma carreira consolidada. Então, só vou passar aqui os passos, tá? Definir o nicho, estudar muito bem aquele nicho, tá? Quais os suplementos usar, quais os suplementos não usar, criarem a conduta de vocês, isso é extremamente importante, tá? Construir material de valor, né? Então, construir conteúdo de valor nas mídias sociais e não daquela balela lá, vamos tirar a foto de biquíni. Isso aí, tanto faz, tanto fez, isso não mostra conhecimento nenhum, tá? Ser diferenciado pro teu paciente e a atenção que tu dá para ele, né? Então, desde dos retornos de perguntas que ele tem em relação ao plano alimentar. Lembrei. Outra coisa que me fez me diferenciar muito e fazer com que os meus pacientes retornem nas consultas foi entregar o plano alimentar em consultório. Porque antigamente eu mandava só por e-mail. Só que o paciente não entendia bulhufas daquilo. Porque, como eu falei pra vocês, não é porque eu sei que ele tem a obrigação de saber, né? O que é básico pra mim pode não ser básico pra ti, né? Então, quando eu tô falando, por exemplo, de equivalentes metabólicos, até no curso que eu dei ano passado aqui em Porto Alegre, falando sobre como montar as dietas e como fazer os cálculos, eu sabia fazer as coisas de cabeça, né? Todos os equivalentes metabólicos de cabeça. Então, o que é, mas para as minhas alunas naquele momento não era tão prático. Então, eu tenho que ir lá e tenho que escrever para que elas entendam. Então, gente, o que é básico para mim não vai ser básico para o outro. Então, ainda mais em plano alimentar. Quem já foi meu aluno aqui nesse curso e tá aqui, a Bru Ferreira já foi minha aluna nesse curso. Ela sabe como é a minha prescrição, né? O Frank Silvestrin, que estava aqui na live, que é um dos meus atletas, também sabe como é a minha prescrição. É mais ou menos um livrinho, assim, né? Hoje eu estou tentando migrar para o Diet Box, né? De incluir todas as rotinas ali. Eu só acho ruim a questão, se eu quiser colocar mais opções, assim, mas enfim, eu tô tentando me adaptar, assim, pra ver se também deixa um pouco mais fácil pro paciente não ter que ficar olhando o planejamento em PDF no telefone, tá?
E obrigada, Bru. E daí o que eu tava falando pra vocês, então o que é básico pra um não é básico pro outro. Então o nosso objetivo também é ensinar aquele paciente a comer melhor, né? A fazer boas escolhas alimentares. E ele vai ter dúvida, e ele vai ter muita dúvida. E azar, a gente que escolheu ser nutricionista, a gente que tem que responder, né? Ainda mais ser nutricionista dele, né? E outra coisa também que eu vejo que acaba às vezes sendo um erro, que alguns profissionais acabam fazendo, é não fazer com que o paciente agende, né? Faça, na verdade, a marcação da reconsulta, né? Eu sempre deixo o paciente sair do meu consultório sabendo que ele vai voltar no dia tal. Então, eu acompanho ele lá na recepção, né? Para que ele agende. O paciente não entra em contato comigo há muito tempo. E aí, fulano, como é que tu tá? Eu tô precisando de notícias tuas e tal. Vou lá e mando pelo WhatsApp. Claro, gente, que eu sou só uma, né? Então, às vezes, eu esqueço de certas coisas. Mas eu sempre tento manter essa linha, porque isso faz com que meu trabalho seja de excelência e eu consiga botar a cabeça no travesseiro e dormir bem de noite. Quando eu atraso alguma coisa, eu fico enlouquecida, assim, aquilo fica matutando, eu não consigo treinar, eu não consigo fazer nada direito, porque eu sei que eu tô falhando em alguma coisa. Então, no meu checklist do dia, eu faço checklist, na verdade, no dia, e daí vou vendo todas as necessidades e o que eu preciso, porque pela quantidade de coisas que eu tenho pra fazer, eu tenho que fazer tudo certinho, no ponto certo, no tempo certo, porque senão eu acabo me perdendo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu vou ver se eu consigo deixar ela gravada, né? Não sei se eu vou conseguir. Mas, pessoal da região do interior aqui, ali perto de Santa Maria, no dia 20 de março, eu vou fazer um curso de exames laboratoriais para a área da nutrição esportiva voltado ao treinamento de endurance, tá? Lá na Viva Mais Pharma. E no dia 21, que vai ser um sábado o dia inteiro, eu vou fazer um curso, então, sobre prescrição nutricional, né? Então, como fazer todos os cálculos, né, da dieta, qual é a diferença de intensidades de treinamento, né? Então, se eu faço lá a corrida leve, o gasto energético vai ser um. Se eu faço um longão, o gasto energético vai ser outro. Se eu faço um simulado de triatlon, o gasto vai ser outro, né? Então, vai ser lá em Santa Maria, então, no dia 20 e dia 21 de março, tá? Eu pretendo fazer esses cursos aqui em Porto Alegre, eu estou vendo locais para fazer esses cursos, tá? Mas esses cursos lá de Santa Maria e também os de Porto Alegre, eu sempre abro as inscrições lá no Simpla. Dentro lá do Simpla, vocês podem pagar, enfim, no boleto, pagar no cartão de crédito, enfim, um monte de coisa, tá? Tem várias alternativas. E também eu tenho algumas aulas avulsas que normalmente as pessoas que eu gravei e as pessoas também me pagam pela aula avulsa e daí eu compartilho com a pessoa. Eu ainda estou vendo como que eu vou colocar em prática o curso online, tá? Mas o curso online, eu vou fazer um curso pra corrida, que é um dos assuntos que mais me pedem. Como prescrever na área da corrida, tá? Então, acredito que entre março e abril isso já esteja disponível, mas vocês vão saber aqui se vocês me seguirem aqui na Simplificando e lá no Nutri Denise em Tudo. Então, espero que vocês tenham gostado. Uma excelente noite de quarta-feira para vocês. E tchau, tchau. Uma coisa que eu me esqueci, gente. Eu tenho um e-book que eu fiz e disponibilizei lá no meu site, falando sobre como iniciar na carreira da nutrição esportiva, tá? Então, o meu site é simplificandonutriçãoesportiva.com e daí ali vai ter o linkzinho pro e-book, vocês coloquem o e-mail de vocês e daí conseguem baixar o e-book, tá bom? Espero que vocês gostem. Até mais. Tchau, tchau.